Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à lição 79 de um curso em milagres, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Um problema não pode ser resolvido se não souberes do que se trata. Mesmo que na realidade já esteja resolvido, ainda terás problema, pois não vais reconhecer que já foi resolvido. Essa é a situação do mundo. O problema da separação, que é realmente o único problema, já foi resolvido. No entanto, a solução não é reconhecida, porque o problema não é reconhecido. Falei hoje numa sessão de terapia para uma paciente. Todas as pessoas nesse mundo parecem ter os seus próprios problemas especiais. No entanto, todos são o mesmo e têm que ser reconhecidos como um só. Se é que há de aceitar a única solução que resolve todos eles. Quem pode ver que um problema já foi resolvido se pensa que o problema é outro? Mesmo que lhe seja dada a resposta, ele não consegue ver a sua relevância. Isso me lembra muito o método de cura utilizado por Joel Goldsmith, explicado nesse livro, que é a Arte de Cura pelo Espírito. Essa aqui é uma edição bem antiga, que eu comprei usado. Não sabia que era tão antigo assim. Eu gosto de livro, mas não assim tão antigo. Já foi a minha fase de historiadora que adorava uma capa de livro antigo, né? Eu tenho coleções lá na minha mãe e hoje eu até preferi uma edição um pouco mais moderna, que tu passa assim, tu sente o cheiro até da 1946 essa edição aí. Então, a verdade é que, como o Joel Goldsmith curava, ele simplesmente chegava do lado do paciente, ou ouvia, enfim, o nome dele, e via ele, não com o problema dele ou com o que ele estava sentindo, mas via ele exatamente como ele é, Filho de Deus, único na criação, perfeito, e esperava manifestar. É isso que ele fazia, com a total certeza de que manifesta a vontade de Deus, né? Então, independentemente de qual seja o problema, a solução é sempre a mesma. A consciência de que somos um com Deus e perfeitos na criação, né? Mas até a nossa mente chegar nesse grau de consciência, porque é esse grau de consciência que cura, que leva um certo tempo, né? Eu treino muito a minha mente e as minhas técnicas de cura, né? E normalmente eu consigo perceber essas curas, o paciente consegue perceber essas curas, né? Mas eu nunca testei. Eu também não tenho intenção de testar, né? Se aparece alguém que precisa de ajuda, eu ajudo. É simples assim, né? Então, o que eu posso fazer, eu faço. O que, a partir do momento que a gente envia uma cura, que a gente manifesta a vontade de Deus, pede que seja manifestada a vontade de Deus, e não enxerga a pessoa como um ego doente, a cura se manifesta. E se a pessoa ainda não percebeu, não significa que a cura não foi feita e enviada, que já foi, né? Esses tempos eu atendi uma paciente à distância e eu disse, eu não preciso fazer mais nada, ela já está curada. Ela só precisa ver isso, perceber isso. E agora, a minha parte eu já fiz, né? Então, também ele fala lá no Manual dos Professores que a cura ela é sempre certa, né? E que se você acha que precisa refazer a cura, é você que precisa ser curado. Então eu tô sempre me curando, todo dia eu tô me curando de qualquer forma, né? Porque a manifestação da vontade de Deus, quando você e o seu paciente estão de acordo em manifestar a vontade de Deus, ela se manifesta e pronto, né? E a vontade de Deus é a paz. A gente viu ontem isso, né? Essa é a posição na qual tu te achas agora. Tens a resposta, mas ainda não tens certeza de qual é o problema. Uma longa série de problemas diversos parece afrontar-te.
E assim que um deles é resolvido, surge outro e mais outro. Parecem não ter fim. Não há nenhum momento em que te sintas completamente livre de problemas e em paz. A tentação de considerar os problemas como se fossem muitos é a tentação de manter o problema da separação sem solução. O mundo parece apresentar-te um grande número de problemas, cada um exigindo uma resposta diferente. Essa percepção te coloca numa posição em que o teu modo de resolver problemas tem que ser inadequado e o fracasso é inevitável. Ninguém poderia resolver todos os problemas que o mundo parece conter. Parecem estar em tantos níveis, ter formas tão diversas e conteúdo tão variado. Eles te confrontam com uma situação impossível. Ao considerá-los, o desalento e a depressão são inevitáveis. Alguns surgem de modo inesperado, justamente quando achas que tinhas resolvido os anteriores. Outros permanecem sem solução, sob uma nuvem de negação, e erguem-se para assombrar-te de vez em quando, apenas para esconderem-se mais uma vez, ainda sem solução. É a mais pura verdade do ego. Se você é terapeuta, ou psiquiatra, psicólogo, trabalha com isso, você sabe que é bem isso. E se você é leigo também nesse sentido e vivencia, experiencia isso, você vê que é exatamente isso. Toda essa complexidade nada mais é do que uma tentativa desesperada de não reconhecer o problema e assim não deixar que seja resolvido. Se puderes reconhecer que o teu único problema é a separação, independentemente da forma que tome, aceitarias a resposta, pois verias a sua relevância. Ao perceber a constância subjacente que todos os problemas que parecem confrontar-te compreenderias, ao perceber a constância subjacente em todos os problemas que parecem confrontar-te, compreenderias que tens um meio para resolver todos eles e usarias esse meio porque reconhecerias o problema. Em nossos períodos de prática mais longos de hoje, perguntaremos qual é o problema e qual a resposta para ele. Não pressuporemos que já sabemos. Tentaremos libertar as nossas mentes de todos os diferentes tipos de problemas que pensamos ter. Tentaremos nos dar conta de que temos um só problema, o qual temos falhado em reconhecer. Perguntaremos qual é o problema e esperaremos a resposta. Ela nos será dita. Então pediremos a solução e ela nos será dita. Os exercícios de hoje terão sucesso na medida em que não insistires em definir o problema. Talvez não tenha sucesso em soltar todas as tuas noções pré-concebidas, mas isso não é necessário. É preciso apenas que permitas alguma dúvida quanto à realidade da tua versão de quais são os teus problemas. Estás tentando reconhecer que a solução te foi dada ao reconhecer o problema, de modo que o problema e a solução possam se juntar e possam ficar em paz. Os períodos de prática mais curtos para o dia de hoje não serão estabelecidos por tempo, mas pela necessidade. Verás muitos problemas hoje, cada um pedindo uma resposta. Nossos esforços serão dirigidos ao reconhecimento de que só há um problema e uma resposta. Nesse reconhecimento, todos os problemas são resolvidos. Nesse reconhecimento, há paz. Não te deixes enganar pela forma dos problemas hoje. Quando qualquer dificuldade parecer surgir, dize a ti mesmo imediatamente: que eu reconheça este problema para que ele possa ser resolvido.
Em seguida, tenta suspender qualquer julgamento sobre o que é o problema. Se possível, feche os olhos por um momento e pergunta qual é o problema. Serás ouvido e serás respondido. Então, é isso. A lição 79 de um curso em milagres. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao início das grandes curas que você realiza em você e através de você, né? Talvez não tenha sido essa a sua intenção a começar a fazer os exercícios de um curso em milagres, mas se você se sentiu chamado a fazer esses exercícios, você já está apto a realizar curas em você e através de você. Um beijo de luz e até amanhã.